Simone Medeiros. Estarei com vocês durante essas 2 próximas semanas na disciplina de Introdução à Gastronomia. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar com a nossa primeira... Primeiro vou apresentar as competências, né, da nossa disciplina. Então, nossa disciplina Introdução à Gastronomia, ela se baseia em 2 competências. A primeira é entender as tendências culinárias do Brasil e sua aplicabilidade prática nos bares e restaurantes. A segunda competência é sobre a gastronomia regional e sua utilização para o enriquecimento cultural. E aí vem a pergunta, né? O primeiro questionamento sobre o que é a gastronomia. Antes da gente começar pelo conceito do que é gastronomia, vamos tentar entender 2 conceitos básicos de o que é alimentação e o que seja cozinha e culinária. Então, a alimentação é um conjunto de ingredientes in natura ou industrializados, que serve de fonte de nutrição para as pessoas. É um alimento que a gente consome no nosso dia a dia, né? É um alimento que a gente compra através da pecuária, agricultura. Já a cozinha e culinária são termos similares, que designam conjuntos de utensílios, ingredientes, pratos característicos de um país ou de uma região. Então a gente vai ver muito quando a gente fala assim, a cozinha de uma região, a culinária de um país. Então é isso, né? É esse conjunto de utensílios, ingredientes, esses termos que se referem a isso. Vocês vão notar que o conceito de gastronomia ele é muito mais amplo. O que é que a gente fala sobre o que é gastronomia, finalmente, né? É uma arte ou ciência que exige conhecimento e técnica de quem executa e formação do paladar de quem aprecia. Então é muito mais amplo, não é só o alimento, né? Nem só a forma de preparo. É todo um conjunto, né? Alimento, preparo e para quem vai ser servido. Para que pessoas esse alimento, esse prato, essa culinária vai ser destinada. E aí a gente tem que os 5 sentidos são solicitados durante a gastronomia, né? Então você vai ter toda uma percepção dos seus 5 sentidos. E aí a gastronomia existe porque, além de se alimentar, o homem ele é um ser social. Então a gente vive em sociedade. Então essa necessidade de estar junto, de comer junto, de estar sempre perto de alguém nas refeições, faz parte de gastronomia. E aí como é que surgiu, né? A palavra gastronomia é uma palavra grega, né? Ela está ligada a gaster, que é estômago, e nomo, lei, é a leis do estômago, né? E aí quem foi criado por Arquestratos, isso aí bem longe, lá no século IV. E aí o termo adquiriu, né, uma proporção muito maior com um filósofo, né, um estudioso francês, que era chamado filósofo gourmet, que é Brillant Savarin. E aí ele dizia que gastronomia é um estilo de vida, o resumo do mundo, a diferença entre o prazer de comer e o prazer da mesa. E aí, que diferença é essa, né? O prazer de comer quando a gente come algum alimento, a gente sempre tem prazer, não é verdade? A gente precisa se alimentar. Faz parte de uma necessidade fisiológica. Já o prazer da mesa, ele é muito maior. É o prazer de você fazer um banquete, é o prazer de você ir para uma festa, é o prazer de você preparar a comida para alguém especial, é o prazer de você ir a um restaurante de um chefe famoso. Então essa é a grande diferença entre o prazer de comer e o prazer da mesa. E aí a evolução, como é que a gastronomia evoluiu durante, né, todos esses anos? Então, tudo começou com a descoberta do fogo, né, há mais de 500 mil anos. Então, desde que o homem conheceu o fogo, o sabor mudou. E aí vieram outras coisas, a invenção dos utensílios, descobrimento de especiarias e ingredientes, aprimoramento de técnicas, tudo isso fez com que a gastronomia chegasse ao ponto que a gente tem hoje. E aí é um novo olhar na comida, né, recontando histórias. Então a gente pode observar, inclusive, as tradições culinárias, né, que as gerações, de geração para geração, a forma de cozinhar, os pratos, como é que são elaborados. E aí são os atos sociais que faziam parte o ritual, na verdade. Então tudo isso faz parte da evolução da gastronomia, até o que a gente tem nos dias atuais. E aí também se desenvolveu graças a essa troca, a esse convite de pessoas, né? E aí existe um termo muito legal para a gente aprender, que é comensalidade. Que aí o que é que se diz? Que a comensalidade é o vínculo que existe entre as pessoas que comem e bebem juntos. Então, quando a gente vai para uma festa, quando a gente tem a família reunida em torno da mesa, então a gente tem esse caráter de comensalidade.
grandes chefes, né? Como é que a gente chegou nisso, né? Então, a gastronomia, o século XIX, ele é considerado a idade de ouro da gastronomia. Então, vocês vão ver que os termos gastronômicos são todos, a maioria, em francês, né? A França, ela é o grande berço da gastronomia. Então, daí vieram os grandes chefes, os chefes que levantaram, né? Que trouxeram toda essa parte gastronômica, essa noção de gastronomia para o mundo inteiro. E aí, a definição do que seja chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um profissional que, além da função de cozinheiro, reúne obrigações de compra, insumos, organização da brigada de trabalho e criatividade, né? Elaboração de cardápio, atendimento ao público, festivais. Então, o chefe de cozinha, ele cresceu muito, né? A proporção, hoje em dia, é muito maior do que se falava antigamente. E aí a gente tem alguns destaques mundiais, né? E são os franceses, né? Carême, né, Marie-Antoine Carême, Auguste Escoffier, Paul Bocuse, Joël Robuchon, e tem o espanhol Ferran Adrià, que ele é famoso pela cozinha molecular, que vocês vão ver um pouco mais para frente. E no Brasil, quem são os destaques? Né? A gente tem uma série de chefes famosos, e aí alguns destaques que eu trouxe aqui para vocês é Alex Atala, Claude Troisgros, Henrique Jacquin, Laurent Suadol, Roberta Sudbrack e outros. E aí cabe a vocês pesquisarem, fazer uma pesquisa, se interessar, quem são esses chefes, como é que eles chegaram na proporção que estão hoje, quais são os restaurantes desses chefes, qual a forma que eles trabalham. Como é que a gente sabe qual o restaurante, qual é o chefe, está na moda, é famoso, quem é que está, vamos dizer assim, no cenário mundial, né? Para isso existem os guias gastronômicos. O guia mais famoso é o guia Michelin, né? É um guia francês, né? Foi publicado pela primeira vez em 1900. E aí está presente na maioria dos países europeus. A gente ainda não tem esse guia no Brasil, né? Os chefes do Brasil, os restaurantes ainda não são avaliados. Mas isso aí deve ser uma questão de poucos anos para que cheguem já aqui. E aí é publicado em duas cores. O guia, ele tem o guia para o turismo, que é verde, e o guia para gastronomia, para restaurantes e hotéis, que é vermelho. E aí o guia vermelho é referência, né, dos hotéis e restaurantes, como eu falei para vocês, e ele classifica os hotéis e restaurantes em estrelas, que vão de 1 a 3 estrelas, sendo 1 um mínimo e 3 o máximo de estrelas que aquele restaurante pode atingir. Então, assim, ele é tão famoso, o guia é tão respeitado no mundo inteiro, que os chefes, eles ficam loucos, malucos, com a possibilidade de perder uma estrela. Então, a gente tem até um caso que foi um suicídio de um chefe, né, que foi o chefe Bernard Loiseau, porque pela possibilidade dele perder uma estrela. Então ele se suicidou ainda sem saber só por rumores de que ele ia perder uma estrela. Então daí vocês observem como é importante, né, como o guia gastronômico, ele pode levantar, né, um restaurante, um chefe, como também pode destruir uma carreira, né? E aí a gente chega agora nas tendências culinárias do Brasil. Quais são essas tendências? Então, a gente tem um país de dimensão enorme, né? Dividido por regiões, e cada região tem sua peculiaridade. Então, é uma gastronomia brasileira rica, saborosa, diversificada. Então, a gente, se for comparar, cada estado tem seu prato típico, às vezes mais de um prato típico em cada estado, dividido por regiões. E aí, é de acordo com a geração, né? De acordo com o que foi predominante ali. Então, a gente tem, assim, um exemplo, o caso de Pernambuco. O que marcou pra gente? Né? Toda a parte de cana-de-açúcar. Já a Bahia, a gente tem toda a influência africana. Então, a gente tem muito a utilização do dendê. E aí, a grande tendência do Brasil, como no mundo inteiro, é a gastronomia contemporânea. E o que é isso? A contemporânea é aquela que a gente usa todo tipo de ingrediente. Então, o chefe, ele tem a liberdade de usar os ingredientes, ele tem a liberdade de usar tanto o regionalismo, de mudar o prato, né? E ele tem acesso a todo tipo de ingrediente. E aí, outras tendências. Quais são as outras tendências que vão vir por aí, que também já estão valendo, né? Valorização das comidas regionais, isso é super importante, a gente nunca pode esquecer disso, porque é a nossa cara, né? Então, você tem a cara do seu local. Atualmente, quem come, né, o turista ou a pessoa que quer experimentar, ela quer saber a tua região, qual é o prato típico que você tem a me oferecer. Então é isso que é a valorização. Então, um grande exemplo é o nosso bolo de rolo.
O bolo de rolo pernambucano, inclusive, ele é hoje em dia patrimônio imaterial. Por quê? Porque ele é tipicamente pernambucano. E a gente tem uma série de outros pratos que foram, com o passar do tempo, sendo característico da sua região, né, da nossa região. Comfort food. Comfort food, gente, é a comida de conforto, é aquela comida que remete à sua infância, remete a alguma lembrança boa. Então, isso é uma tendência. Você chegar num restaurante e encontrar ou pedir uma comida que lhe remete à infância, vamos dizer assim. Industrialização, né? A gente já tem aí uma série de indústrias e comida sendo feita, a gastronomia sendo feita em grande escala. Serviços mais simples e informais, sustentabilidade, a gente fala tanto de sustentabilidade e aí a gastronomia também tá de olho nessa tendência. Tecnologias e mudanças no alimento, tanto é que a gente tem aí a gastronomia molecular, que é uma mudança, né? E experiências de consumo. Essas são as tendências que vocês vão observar, podem observar, pesquisem mais sobre elas. E aí a gente vai ter que ficar de olho no que vai estar valendo para o bar, restaurante, para onde é que vocês vão trabalhar. Então, turma, essa foi a nossa primeira competência. Olhem o caderno de vocês, observem as atividades. Qualquer dúvida a gente pode ver e pesquisem, né? Sempre olhem um pouco mais. Tentem colocar o que a gente está estudando agora com a prática de vocês, com o dia a dia de vocês. E boa sorte!